Neste vídeo sobre o equilíbrio líquido-líquido-vapor, nós utilizaremos um simulador da Wolfram justamente para identificarmos o que acontece quando nós modificamos a temperatura do sistema em um equilíbrio que tem essas três fases. Perceba que o nosso sistema de composição global, representada por este ponto preto, encontra-se dentro da região bifásica líquida-líquida. Nessa condição, nós podemos vir até a linha binodal da parte da esquerda e identificarmos a composição de 0,14 para a espécie B, e na linha de amarração do lado direito, nós temos aqui a composição da binodal em 0,91. Você também pode encontrar esses valores aqui neste gráfico auxiliar. Este gráfico vai mostrar qual é a quantidade relativa de cada uma das fases na condição em que o sistema se encontra. Então, imagine que o sistema tem uma composição global de 34% de B e, nessa condição, ele forma duas fases. Aqui, você pode perceber pela regra da alavanca que o segmento, que é este, referente à fase líquida, alfa, é maior. Por isso, no gráfico auxiliar, nós temos uma barra que representa quantos por cento existe daquela fase. E você pode perceber que nessa condição nós temos aproximadamente 75% da fase alfa e 25% da fase beta. Agora o que nós vamos fazer é começar a modificar a temperatura. Ou seja, imagine que esse sistema vai receber uma quantidade de energia e a sua temperatura vai começar a mudar. Veja que com o incremento da energia no sistema, novas temperaturas promovem a modificação da composição da fase líquida alfa e da fase líquida beta. Enquanto a composição da fase líquida alfa está aumentando, a da fase líquida beta diminuiu, até o momento em que nós temos a temperatura do equilíbrio líquido-líquido-vapor. Veja que nessa condição, o ponto chega na linha do equilíbrio líquido-líquido-vapor e agora uma nova composição aparece no sistema. Essa composição é a composição da fase vapor e ela equivale a 0,60. Agora, nós vamos continuar adicionando energia ao sistema e veja o que acontece. À medida que a gente aumenta a energia do sistema, perceba que a temperatura não está variando. O que está acontecendo é a diminuição das duas fases líquidas, alfa e beta, sem a modificação da composição. Nessa condição, você pode perceber que o sistema contém uma pequena quantidade da fase líquida beta, uma grande quantidade da fase líquida alfa e agora uma considerável quantidade da fase vapor. Adicionando mais um pouco de energia, você vai perceber que agora a fase beta some e nós entramos na região do equilíbrio líquido-vapor. Nessa condição, perceba que agora só existem duas fases. A composição da fase líquida é lida à esquerda e a composição da fase vapor lida à direita. Se nós continuarmos adicionando energia a este sistema, você vai verificar a variação da composição e também das quantidades de líquido e vapor no sistema. Veja que nós estamos nos aproximando do ponto de orvalho da mistura. Nessa condição, nós temos a última gota de líquido da fase alfa e o vapor. Um incremento a mais de energia e agora todo o sistema apresenta apenas uma fase vapor de composição global igual a 0,34. Agora nós vamos repetir o processo de aquecimento, só que com uma mudança na composição global. Perceba que agora o sistema contém 70% de B e 30% de A. Adicionando energia a esse sistema, você pode perceber que as quantidades da fase líquida alfa e líquida beta
também variaram, como no primeiro experimento, até que fosse atingida a linha do equilíbrio líquido-líquido-vapor. Nessa condição, perceba que o incremento de energia faz com que haja uma mudança das fases, mas não de suas composições. E neste ponto, a primeira fase líquida a assumir vai ser a fase líquida alfa. Quando isso acontece, nós temos o sistema formando apenas o equilíbrio líquido-vapor, no caso com a fase líquida beta, até o momento em que nós temos o ponto de orvalho dessa mistura. Nessa condição, nós temos a última gota de líquido de composição 90% de B e fase vapor de 69%. Um incremento um pouquinho maior da temperatura faz com que essa mistura apresente apenas uma fase vapor de composição 70%. Essa é a composição global que nós iniciamos o problema. E agora nós vamos realizar o nosso último experimento, fazendo com que a composição global inicial do sistema seja igual à da fase vapor, ou seja, 60%. Antes de nós começarmos o experimento, você sabe o que vai acontecer quando nós atingirmos a linha do equilíbrio líquido-líquido-vapor? Por isso, pause esse vídeo, vá nos comentários e escreva o que você acha que vai acontecer. Iniciando o processo, à medida que nós vamos fornecendo calor a esse sistema, você pode perceber que as composições de alfa e beta modificam-se um pouco por causa do comportamento da curva binodal, até o momento em que essa temperatura atinge o equilíbrio líquido-líquido-vapor. Neste momento, há a presença de 3 fases, mas veja que o incremento na quantidade de energia faz com que a temperatura permaneça constante e neste momento você vê a diminuição das 2 fases, alfa e beta. Veja que as composições mantêm o mesmo valor, mas o tamanho de cada uma das fases está diminuindo. E neste momento, você vai perceber que as 2 fases líquidas vão desaparecer simultaneamente. A partir deste valor, nós temos apenas uma fase vapor de composição global igual a 60%. Você também pode repetir este experimento baixando este simulador do link que está na descrição deste vídeo. Eu espero que a utilização deste simulador tenha facilitado a sua compreensão sobre as diferentes fases do equilíbrio líquido-líquido-vapor, mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que a equipe do UTermo vai te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça do joinha e até a próxima parte desta aula aqui no canal UTermo.